Clair Obscure Expedition 33 não para de fazer sucesso. É porque ela virou a queridinha da academia por ser boa mesmo. Mas quem tá jogando pode perder momentos muito bons da história se for rushar. Porque eu sei que você quer saber. Como diria Sônia Abrão, você quer saber, né? Então, assim, a gente vai te falar 5 coisas que provavelmente você que rushou não fez em Clair Obscure e que você precisa voltar pra jogar e fazer, menina, porque é muito bom, hein? Olá, Pixers! Acho que essa vai virar a nossa frase. Tá meio ruim, né? Mas É, uma hora a gente acerta, é. né? Eu sou o Ângelo Prata, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pixel Plus, o canal onde a gente fala de games, cultura pop, cultura nerd e muita viadagem. E antes da gente começar o nosso top 5, é sempre bom lembrar o quê? De você curtir esse vídeo, se inscrever aqui neste canal que nós estamos recomeçando e deixar o seu comentário aí depois de você assistir o conteúdo, ver se você gostou ou não. Então, e recomendar para os amiguinhos, né? Sempre bom. E hoje a gente vai falar novamente dele, o queridinho da academia, porque ele é boa mesmo. Que é o Clair Obscure Expedition 33, o que é considerado por muitos o GOT, né? Já tá aí na boca do povo como o jogo do ano, maravilhoso. Eu estou com quase 100 horas de jogo, contando, né, as 2 vezes que eu zerei, porque eu zerei uma vez e não entendi o sistema de batalha e me ferrei, né? Muito assim. E agora, entendendo melhor o sistema de batalha, eu estou jogando novamente, só que dessa vez eu estou explorando e descobri que existem vários pontos da história que você acaba perdendo se você não explorar. A gente selecionou aqui 5 coisas que você precisa fazer, que você perdeu, provavelmente, se você rushou o jogo. Então a gente vai listar ela pra vocês agora, né, Sr. Denis? Exatamente, porque assim, pode ser que você fale assim, ah, é verdade, porque em algumas das coisas que a gente vai comentar aqui, na própria mainline ali principal, né, são mencionados, algumas pessoas aqui que a gente vai falar têm menções na história, algumas coisas são apresentadas durante a história principal, mas pode passar despercebido se você acabar não indo por um caminho da direita ao invés do da esquerda. Gente, tá, aqui vai ter spoilers, não tem jeito, né? Sim, spoilers leves, mas vai ter. Depois que você pega as habilidades do Esk lá, que você começa a voar, tem muita coisa pra você explorar, inclusive. Pobre daquele que não sabe voar, né? Já diria a Já diria a nossa Glorinha. Mas, Glorinha. e também a questão de que você vai ver ele quando ele começar a nadar, que existem lugares que ele fala que ele pode mergulhar, mas ainda não é possível, né? E que você pode zerar o jogo sem ter essa habilidade, inclusive, né? E o que também Sim. vai te privar de algumas das coisas que o jogo pode oferecer. E a primeira delas é que quando em uma determinada parte ali do jogo é apresentado pra você que existem os Axon, ou Axons. Não sei se existe plural nesta palavra, porque o meu francês tá meio enferrujado. Mas existem esses seres, né? Esses. Acho que são como se fossem alguns deuses ali, né? Que é uma galera bem acima de todo mundo ali. Que você precisa derrotar dois. Eles falam que existem três, e você precisa derrotar pelo menos dois para conseguir ali avançar até a Artifice. Artífice. A não ser que você esteja falando em francês. Aí é artífice. La baguette, le croissant, l'éclair. E aí, nesse momento, você tem ali o mapa mesmo já marca ali pra você onde estão esses dois, né? E você se pergunta, onde está o terceiro? Mas no meio da emoção da batalha e das revelações que Uhum. essas batalhas proporcionam, você passa despercebido por esse terceiro. Aí quando você chega lá no final, parece dar um tchauzinho na câmera, né? Quando você tá lutando ali com um dos chefes finais ali, ele dá um oizinho pra você e você fala, ué, não vi ele, passei. Agora não dá mais pra voltar, né? Enfim. Como que você enfrenta esse terceiro Axon, né, que o Denis comentou aqui, é justamente explorando. No caso, quando você chega no ato 3, diferente dos 2 primeiros atos, ali, o ato 3 ele já te dá a opção direta de você ir no chefe final, enfrentar lá o Renoir, né, expulsá-lo do quadro. Só que tem muito conteúdo extra que dá pra você, que você tem que literalmente caçar por ali. Então você
o que, que o jogo sempre pede pra você fazer? Ir pro acampamento, trocar ideia com a galera, né? Uhum. Então, porque quando a gente chega no ato 3, a gente ainda não tá no nível máximo com os nossos companheiros ali da party. Sim. Então, você trocando ideia com a galera, com a Maelle especificamente, ela vai perguntar. E a minha versão pintada? Né, que é a Alicia, que ali você já descobriu todo o rolê da família. Que ela realmente não aparece. O Denis tirou as fontes, as vozes da cabeça dele. Foi a falaram minha interpretação, tá bom? Que Obrigado, a Alicia se viu? fundiu ali com a Maelle quando ela lembrou quem ela era. Só que, na verdade, o que aconteceu é que a Maelle se desfez. Ela sofreu o gomage, a Maelle. Uhum. Por isso que a Alicia lembrou de quem ela era ali, né, naquele momento. Então, assim, aí ela fala, cadê minha irmã? Né, faz igual a Sônia Abrão e tal. E aí o Verso, ele fica com um pouco de receio ali de falar onde ela tá. Não, deixa minha irmã quieta, ela é desfigurada, coitada. Ela não curte muito interagir com a galera. E aí a Maelle fala pra ela, mas ela interagiu comigo. Ela quis me contar tudo o que tava acontecendo, o rolê da cartinha lá, né? Escreveu uma carta. O Verso acaba falando, beleza, eu vou te levar lá. E aí ele te leva no local, que inclusive fica ali perto dos outros 2 Axons, mas mais no canto, assim, não é uma ilha. E aí inclusive, se você for pra lá antes de conversar com a Maelle, o Verso você vai chegar perto da entrada, o Verso falar, ai, não vamos aqui agora. Porque você precisa passar por essa cutscene. E aí tem uma outra dungeon lá, com novos inimigos que você precisa enfrentar. E aí tem esse Axon gigante que o sonho dela é encostar os céus. Uns Nevrons em volta dela, assim, construíram tipo uma estrutura, uma torre pra tentar tombá-la, pra tentar derrubá-la. E, gente, todos os Axons, pra quem percebeu, eles são aquela alegoria, né? Fazem uma referência aos filhos do Renoir. Uhum. E esse Axon, especificamente, é uma alegoria, faz uma referência à Alicia. Porque a Alicia, ela tem muito potencial pra ser uma Paintress muito poderosa, mas ela fica se diminuindo em comparação com os irmãos. Uhum. Ela vive falando, eu não tenho o talento do fulano, eu não tenho o talento da fulana. E isso você acaba perdendo todo esse rolê, todo esse diálogo e esse confronto com o terceiro Axon se você rushar. Então não rushe, vai explorar e converse com a Maelle. Exato. Maelle, que é a melhor personagem, né? Disparado. Então temos aí também a segunda coisa que você pode perder, que é a Clea. Porque você descobre sobre ela bem perto do final do jogo, quando você começa a descobrir todo o rolê da família lá deles, né? E aí ela é mencionada, ela fala que elas tinham uma certa... Eles não se davam muito bem, pra variar, mas é que também ninguém nessa família se dava muito bem. Mas existe ali um diálogo, o próprio Verso conta algumas coisas, conversa algumas coisas sobre ela com a Alicia, né? E ok, aí você segue o jogo ali, ela aparece no final, entre aspas, ali no final, né? Mas ok, você fala, mas nem sabia que eram 3 filhos, enfim. Mas ok, sei lá, você tem a dica de onde ela tá, né? Que eles falam, ela foi se isolar lá porque... Enfim, ela não quer papo com ninguém. Mas você segue o jogo, né? Porque o mais interessante disso é que a gente nem se toca que a Aline, né? Que é a matriarca da família, Sim. que é a Paintress, ela pintou todos os filhos dela. Ela fez uma versão pintada. E a gente nem se toca que, tipo, porra, tem uma versão pintada da Clea também. Onde está essa versão? Porque a gente tá cagando pra Clea, eu acho ela uma grossa, acho ela uma chata. Inclusive, eu acho que ela vai ser vilã se tiver um terceiro jogo, ó. Olha, mas já tá no terceiro. Nem um segundo. Inclusive, eu acho que ela tem uma pinta de vilã. Eu não sei, eu acho que vai ter revelações ainda sobre esse incêndio, sobre todo esse rolê. E vai ter dedo dessa menina no meio, porque ela é muito estranha. Tá. E você vai aprender mais sobre ela se você explorar, né? Então, sim, se você explorando, você vai achar um local lá que chama Mansão Flutuante. Que você vai encontrar lá uma cópia do Verso também, daquele menininho lá, um resquício da alma dele, que vai comentar que ela tá trancada e ela tá sendo forçada a pintar eternamente. Ela não tá afim, ela não é poucas ideias e tal, então ela tá lá só pintando Ela só quer fazer a arte dela. Ela tá fazendo a arte dela pra vender na praia. Isso. E aí, você tem que
realizar uma missão nessa mansão também, derrotando alguns Axions bem poderosinhos, assim, pra você conseguir abrir a porta e enfrentar essa versão pintada da Clea, que é a irmã que fica perdida aí no rolê, né? Porque ela só aparece no final, então você nem, tipo, se toca que, tipo, pô, ela pintou a família, então tá faltando uma filha. Sim. Né? E essa filha está lá. Não vou dar muitos detalhes, porque eu quero que você vá explorar esse jogo e enfrente a Clea pra você descobrir o que aconteceu com essa versão pintada dela e por que essa versão pintada, já que foi feita pela Aline, né? Por que essa versão pintada tá isolada ali e não conversa com ninguém? Tem também toda essa explicação do porquê que ela não tá lá na mansão junto com o Renoir fake. Sim. Tudo isso é explicado também. E assim como todo RPG, existe aquela famosa dungeon gigante que você vai andando e matando pessoas. Pode ser. Tem RPGs que são elevadores, tem lugares que são castelos, tem lugares que são só uma caverna que você vai descendo cada vez mais pra baixo, até o centro tipo da terra. Tipo aquela caverna do Stardew Valley. Isso. Você tipo nunca chega no final, você Exatamente. desmaia no meio do caminho. Isso. Aqui temos também uma versão, né, desse item, que é a Torre Eterna, que é uma torre em que você vai... Conforme você vai avançando, obviamente os inimigos vão ficando mais fortes, vão ficando diferentes, e você vai. E aí chegando ali, obviamente que você tem um final, né? E aí ele chegando, nesse caso, ele chega no último andar dessa torre, tem um desafio maior pra você enfrentar ali, né? Sim, cada vez vai ficando mais difícil. Então, você pode começar a torre ali pelo nível 60 e pouco, 50 e pouco, 60 e pouco. Só que eu acho muito difícil que você chegue no final dela nesse nível. Então, você vai ter que dar uma explorada pra upar. Que nem eu tô no nível 90 e eu tô no último nível dela, que são 11 níveis. Uhum. Cada nível tem 3 fases. Então, eu tô no segundo desafio do nível 11. Então, eu tô no nível 90 e eu tô tendo uma dificuldadezinha ali. Também porque eu sou um péssimo pra fazer builds de personagem também. Também Mas tem isso daí é uma outra história. Então, e lá é um ótimo lugar também pra você upar. Uhum. Então, se você quer platinar o jogo, especialmente ali, você ganha um troféu ao terminar esta torre. E ela é mais uma questão de desafio mesmo. Você que gosta da jogabilidade ali, você vai enfrentando vários inimigos fodões. E é bem gostosinho também pra você que curte a jogabilidade mesmo, que é lá ficar fazendo seu parry, dando golpes maravilhosos com a Maelle. E aqui o número 4, nossa quarta informação importante que você perdeu e você tem que voltar pra fazer, é a missão secundária dos personagens. Cada um tem a sua missão, e conforme Sim. você vai conversando com ele lá no acampamento, conforme a gente falou, né? Vai se avançando esse nível de relacionamento com eles lá, e conforme vai aumentando, além de habilidades você ganha, além disso você vai habilitando também alguns lugares, né, que nem no caso da Maelle que a gente comentou aqui, que habilita um lugar a partir do momento que você avança nesse relacionamento, Sim. e alguns outros personagens você descobre mais sobre a história deles. E um personagem especificamente, você só descobre uma coisa que ela comenta lá atrás, lá no comecinho do jogo. Você só consegue descobrir essa questão quando você avança o relacionamento dela com outro personagem específico. Conversa. Tem cenas que você só vê também avançando essas cenas lá no acampamento, né? Lá na fogueira lá com eles, né? As histórias e os diálogos dessas versões, desses momentos do verso com o Monoko são maravilhosos, assim. Tem umas muito boas, inclusive um falando do cabelo do outro, enfim, é umas coisas bem engraçadas, mas tem umas coisas mais pesadas, mais profundas, assim, né? Que tem também com alguns personagens que pode passar despercebido se você não avançar, e aí você pode pensar, meio raso esse personagem, não tem muito background, não tem. Na verdade, tem. Você que não buscou, né? Lá, o que o Denis tinha citado, por exemplo, é que quando a gente acha o Eskie,
ele lembra da Ciel. Ele fala, ai, minha amiguinha que não gosta de água, que não sabe nadar, ou algo assim que ele comenta. Uhum. Só que aí se você vai pro final do jogo, você fica, porra, mas como ele conhece a Ciel? Ou você nem liga também, você nem lembra que ele falou isso logo no começo. Passou. E aí isso vai ser explicado se você fazer os diálogos lá no acampamento com a Ciel, lá na parte do ato 3, você vai descobrir junto com a Ciel como eles se conheceram, porque foi uma situação que ela também não lembra. Uhum. Por isso que ela também fica, mas como que ele me conhece? Porque o negócio que aconteceu que ela também não lembra, que eu não vou citar aqui também, que eu quero que você descubra. E tem também coisas sobre o passado da Lune. A gente Sim. vai fazer uma missão para descobrir o diário da expedição dos pais dela, que ela quer saber o que aconteceu com a expedição dos pais dela. Tem também a missão do Monoko, tem também uma missão pro Esk, que o Esk também, para você conseguir o poder de mergulhar, para você acessar uma área que a gente vai falar no nosso próximo tópico também, tem que trocar ideia com os personagens. Então, se você não fez isso o jogo inteiro, então se prepare, menino, porque lá vem diálogo. Você vai ter que fazer isso até chegar no último nível. Sim. Ou então, às vezes, a pessoa só foi pra lá quando o jogo meio que puxou, né? Que também acontece. Em alguns momentos o jogo te obriga a ir pra lá. E aí, nesses momentos, você acaba conversando. Mas toda vez que você abre o mapa geral, né? O mapa mundi ali, você pode ir pro acampamento. Tem cutscenes, inclusive, que você Sim. perde se você não abrir o acampamento. Porque nem sempre ele vai te obrigar. Mas se você não abre entre as missões principais ali, vai pro acampamento e troca ideia, você perde uns diálogos bem legais. Uhum. E a nossa última dica aqui é, já puxando um gancho nessa questão do ESC que o Ângelo comentou, que é enfrentar. Tem um boss secreto que você só consegue acessar se você tiver a habilidade de mergulhar no ESC, que é o Simon. Quem é o Simon? Você se pergunta. Ah, é um outro irmão que apareceu? Porque aqui tá aparecendo uma novela, né? Cada hora um irmão aparece. É um outro irmão gêmeo do verso, né? Sei lá, qualquer coisa assim. Não. Ângelo, explique para nós todos aqui, porque eu também não cheguei lá ainda, quem é o Simon? Então, galerinha, quando você pega a habilidade de mergulhar, você vai abrir ali, perto da Ilha dos Axons ali, um pouco antes da Ilha dos Axons, vai abrir um local lá para você poder entrar mergulhando, que se chama Rascunhos de Renoir, que nada mais é do que o underground, o subsolo do monólito, onde o Renoir estava preso. Então a gente vai enfrentar lá várias criaturas dele que ele pintou. Inclusive tem uma parte que a gente passa lá que a gente vê a Sirene, coitada, lá jogada no chão, lá, esmagada. O que restou de Sirene está lá jogado nesse underground, nesse subsolo, e os monstros lá são bem difíceis, galera. Então, assim, quando você estiver chegando no 80, se você não sabe construir build igual a mim, quando você estiver no 70 e pouco ali, no 99? Chegando no 80, eu acho que é um momento bom ali pra você poder ir lá enfrentar a galera, porque no começo é meio sofridinho. Mas depois você vai pegando o jeito, como todos os monstros, você vai aprendendo todos os ataques, Sim. começa a dar parry, que nem uma maluca. E no final dessa dungeon, a gente encontra esse Simon, que ele, inclusive, não é um mistério, porque quando a gente entra nos arquivos da expedição, nos diários, tem o diário do Simon lá. Parece assim, Simon, mas você fica, porra, quem que é esse Simon? Por que tá, tipo, só escrito Simon? Nada lá. Ele nada mais é do que um sobrevivente da expedição 0. Mas por que ele sobreviveu? O que ele está fazendo lá? E ele é o boss mais difícil de toda a campanha. Por isso que você tem que estar bem equipado quando você for enfrentá-lo, para você descobrir todos esses mistérios. O que aconteceu com a expedição 0, você tem que enfrentar o Simon lá no buraco do Tatu, né? Mais conhecido como Rascunhos de Renoir também. Também. Então, gente, é isso. A gente separou esses 5 tópicos aqui para vocês explorarem mais. E aí, para dar uma incentivada a você não largar o Expedition 33 logo assim que terminar a campanha. Gente, tem muita coisa pra fazer, tem muito diálogo, tem muita história ainda. E você acaba ficando de fora se você ficar rushando o jogo só, zerei, tudo bom, um beijo, e é isso. É nessa que eu vou, né? Vale a pena.
Não é à toa que as pessoas estão lá fazendo builds enormes lá com a Maeli, que teve nerfar. Sim. A menina tava dando 1 bilhão de dano. Eu acho Tava- que não calcularam o negócio lá direito do poder da arma dela lá, e Sim. junto com as builds. Aí a galera tava dando 1 bilhão de dano, gente. Isso é normal, muito isso doido sempre isso. acontece, né? Com esse tipo É, de mas jogo. já estão arrumando ali, porque não calcularam direito, né? É, Foram só fazendo uns pictos. Ai, dá 20%, 25% de ataque, aí 50% de ataque. sim. Aí se o cara tiver cagado é mais 70%, que não sei o quê. Aí foi juntando essas porcentagens e a menina virou um monstro. Sim. Eu não sei fazer essa build, então eu tô sofrendo e passando na raça também, porque eu sou muito guerreiro. Aham, sei. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente quer saber de vocês agora. Você explorou? Você viu tudo isso que a gente falou? Você já platinou? Já tá no 100%? Conta aí pra gente. Se você não explorou e ficou chocada com as revelações que a gente trouxe aqui da história, que você nem ia ficar sabendo, Sim. conta pra gente também nos comentários que a gente quer saber. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar ligadinho, porque aqui tem vídeo toda semana sobre games, séries, filmes, músicas e gays. Sobre tudo, sobre o mundo. Sobre todos. Bye! Bye.